Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia! Que o nosso Deus e bendito Pai abençoe grandiosamente, poderosamente o seu dia, que seja este um dia de grandes vitórias, tá bem? Quando eu falo vitórias, é claro que isso implica em que há batalhas, lutas, né? Porque a palavra vitória não existiria se não existissem as lutas. E o próprio Senhor Jesus disse que cada dia dessa vida traz o seu próprio mal. O próprio Senhor Jesus falou isso. Basta cada dia o seu próprio mal, o seu próprio problema. E não tem como escapar disso, porque nós vivemos em um mundo onde o sistema desse mundo é dominado por Satanás. Ainda, um dia no futuro, isso vai ser mudado, mas por enquanto ainda é assim. Então, é por isso que nós temos as nossas batalhas diárias. Mas lembre-se do que o Senhor falou. Ele falou assim, estarei com vocês todos os dias até o final dos tempos. E se ele disse que estaria conosco, é claro que todo o poder dele também estaria conosco, nos capacitando para vencer essas batalhas. Então, meu amigo e amiga, eu não sei que tipo de batalha você está passando, ou provação, que é o tema do vídeo de hoje, não é? Eu não sei pelas dificuldades que você está passando nesses tempos, nesses dias, nesses meses, de repente, já faz tempo, eu não sei. Eu só sei que o mesmo Senhor que deu livramento para os grandes heróis da fé na Bíblia, o mesmo Senhor que deu livramento para Davi, para Moisés, para Abraão, o mesmo Senhor que deu livramento para Sadraque, Mesaque e Abednego, o mesmo Senhor que deu livramento para Paulo, o mesmo Senhor que deu livramento para Daniel na cova dos leões, é o mesmo Deus que está na minha vida e na sua vida hoje, principalmente para a gente que já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, sabe? Então Ele está com a gente para nos capacitar a vencer a batalha. Então, meu amigo e amiga, não desista, não se entregue, não desanime, apenas confie, tá? E ouça a palavra de hoje. Essa palavra, eu tenho certeza, ela vai trazer conforto para o seu coração, entendimento e fortalecimento para você continuar aí na batalha até vencer essa batalha pela qual você está passando, tá bem? Antes da gente prosseguir, por favor, deixa o like para o canal, aperte aí o joinha, inscreva-se em nosso canal. Se você ainda não está inscrito, também ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo. E se você quiser também, você pode aproveitar o espaço dos comentários logo abaixo para colocar nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore, e nós vamos orar por todos os nomes que você colocar aí, tá bem? Olha só que interessante. Provação ou provações é uma palavra que muita gente até arrepia só de ouvir, porque provação significa dificuldade, sofrimento muitas vezes, momentos tribulosos, né? E ninguém gosta de passar por isso, ninguém deseja passar por isso, mas é algo inevitável nessa vida, não tem como escapar. O próprio Senhor Jesus disse isso, que neste mundo passaríamos por aflições, nós teríamos aflições. Teríamos os momentos difíceis da vida, sabe? Você tem passado por provações? Você está passando por momentos difíceis na sua vida sentimental, familiar, conjugal, problemas aí com os filhos, problemas financeiros, na firma onde você trabalha, você está sendo perseguido, injustiçado, né? São provações, são dificuldades. Agora, o problema não são as provações, o problema é o modo como a gente se comporta no momento das provações, né? Como nós nos comportamos, qual é a nossa atitude diante das provações? Pois se tomarmos a atitude correta, nós daremos condições para que o Senhor nos ajude a passar por essas provações terão um fim e no final sairemos aprovados, sairemos fortalecidos, sairemos até recompensados por Deus. Agora, se a nossa atitude diante das provações não for a atitude correta, não for uma atitude de fé, não for uma atitude a qual Deus espera da gente, infelizmente, aí nós saímos das provações humilhados, derrotados, com sofrimento, com marcas que não saem nunca. Então, eu digo para você, meu amigo e amiga, preste atenção no que essa palavra diz, tá? Encare a vida com coragem. Os sofrimentos existem, mas também existe muita alegria quando nós vencemos essas dificuldades.
Deus nos honra quando nós obedecemos a Ele e enfrentamos com coragem, confiando nele, claro, né? Essas provações aí. Olha o que o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 6. A referência bíblica, como sempre, aparece no cantinho do seu vídeo aí. Olha aí, ó. Nisto exultais, eles se alegram muito, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então o apóstolo Pedro começa dizendo, olha, a gente está alegre porque nós somos de Cristo, porque nós temos direito à vida eterna, porque o nosso Senhor nos salvou, temos uma herança no céu, né? Mas momentaneamente, muitos de nós passamos momentos difíceis. Como ele fala, né? Por breve tempo, sejais contristados por várias provações. Muitas vezes não é provação em apenas uma área da nossa vida, né? São em várias áreas. É perseguição ou provação na área profissional, é área de saúde, na área familiar, né? Às vezes vem tudo ao mesmo tempo. Não importa. O que importa é que no final você pode sair vencedor dessas provações. De que maneira? Olha bem o que o apóstolo Pedro diz. Versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então ele está dizendo o seguinte, olha, que uma vez confirmado o valor da nossa fé, que é muito mais preciosa que o ouro perecível. Interessante aqui, né, que você vê o apóstolo Pedro falando que a nossa fé ela é mais preciosa do que o ouro perecível. O ouro, né, se você pesquisar, se você for estudar, você vai ver que para tirar as impurezas do ouro, tem que passar o ouro pelo fogo. Você sabe como é que um ourives, ele tira as impurezas do ouro, ele deixa o ouro mais refinado, mais puro, colocando no fogo, porque no calor, na alta temperatura daquele fogo, as impurezas vão saindo do ouro e fica o ouro puro, o ouro 1000, como se diz, né? Ou o ouro 24 quilates, né? Às vezes no ouro tem mistura, tem cobre, tem níquel, né? Depende da mistura que se faz, né? Então ali é ouro, mas não é um ouro puro, né? Para deixar o ouro puro, tem que colocar o ouro no fogo, uma aliança dessa, por exemplo, né? No caso, uma aliança de ouro aqui, geralmente 18 quilates ou 22 quilates até, né? Quase próximo da pureza. Mas se o ourives quiser um ouro puro, ele vai ter que colocar essa aliança no fogo para derreter, aí a impureza vai saindo. O que sobra é o ouro puro, só o ouro mesmo. Então, muitas vezes, a gente passa por provações por permissão de Deus, tá? Só quero deixar bem claro, a gente não precisa provar nada para Deus, porque Deus conhece a nossa vida, Ele é onisciente. Então, Deus não precisa tirar prova da gente, porque Ele sabe que a gente vai aguentar ou que a gente não vai aguentar. Mas as provações, Deus permite as provações muitas vezes para que a gente seja purificado, para que saia da nossa vida coisas ruins, para que saia das nossas vidas coisas que impedem o nosso crescimento, impedem o nosso progresso, entendeu? Por isso que em Tiago é dito que tende por motivo de grande alegria o passardes por provações. Quer dizer, ao mesmo tempo que nós sabemos que a provação é uma coisa difícil, chata de passar, se a gente analisar pelo lado espiritual, a gente vai ficar alegre, não por sofrer, é claro, mas porque é um processo que nos fortalece, é um processo que se a gente souber aproveitar o momento da provação, a gente vai crescer. Gente, não é assim que acontece? Muitas vezes a pessoa só se aproxima mais de Deus na provação, entendeu? Eu, por exemplo, eu me converti a Cristo por causa de uma enfermidade, né? Cheguei quase a morrer, estava difícil ali para mim, mas eu só procurei Jesus por causa disso. Se eu não tivesse, no meu caso, tá? Cada caso é um caso, cada pessoa tem a sua experiência, mas no meu caso, se eu não tivesse passado por aquele momento de enfermidade, eu não sei o que seria da minha vida hoje. Nem se eu estaria vivo hoje, nem sei onde estaria minha alma hoje, provavelmente no inferno, porque eu não teria conhecido Jesus, né?
Mas no momento da provação, da dificuldade, foi que eu busquei a Deus, de verdade, né? Aquela sede de Deus. Então, a provação, ela faz com que a gente se aperfeiçoe e se fortaleça. É agradável? Não, não é agradável passar por provação, mas é uma permissão de Deus para que a gente se aperfeiçoe, porque geralmente são nas provações que a gente tem mais tempo de buscar Deus, se esforça mais para buscar Deus, não é verdade? Por exemplo, se você pegar Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha de fogo ardente, não é? Você vê que aquele momento de provação foi muito difícil para eles, mas porque eles permaneceram firmes ali na provação, né? Não arredaram o pé da fidelidade a Deus, né? Não se curvaram diante da imagem que o rei Nabucodonosor havia feito para que todos se curvassem. Eles não se curvaram, né? Mas qual foi a recompensa deles? Porque ficaram firmes até o final. Eles experimentaram algo que poucas pessoas vão experimentar vivos nessa terra. O que é? A presença pessoal do Senhor Jesus, né? A presença pessoal, porque a Bíblia fala que na fornalha foram lançados 3 homens, o Sadraque, o Mesaque e o Abednego, porém havia 4, e o quarto era o próprio Senhor Jesus. Imagina eles conversando, Sadraque, Mesaque e Abednego passeando naquela fornalha de fogo, né? Junto com o próprio Senhor Jesus, que se manifestou para eles, né? Lá no Antigo Testamento, né? E imagina o que eles conversaram naquele momento. Olha que privilégio! E porque eles permaneceram firmes na provação, depois que eles saíram da fornalha, o próprio rei Nabucodonosor teve que reconhecer o poder do Deus de Israel e colocou os 3 numa posição muito alta no reino. Eles foram honrados, né? Então entenda o seguinte: se você ficar perseverante na hora da provação, se você não recuar, se você não retroceder, né? Porque na provação tem gente que volta para o mundo, tem gente que blasfema, tem gente que volta para o pecado, né? Tem gente que até mesmo acusa Deus de ser injusto, né? Então essas pessoas são reprovadas, essas pessoas passam pela provação, sofrem e depois que passa o tempo da provação, fica um estado muito ruim ainda, porque não foram provados. Mas a pessoa que entende que uma provação é sempre para ela melhorar, né? Então essa pessoa ela vai aproveitar aquele momento para buscar mais a Deus ainda, né? Porque a provação que vem por parte do diabo, e repito, Deus permite, né? Qual é a intenção de Satanás? É fazer a pessoa recuar, é fazer a pessoa negar Jesus, é fazer a pessoa sair da fé, né? Mas se a pessoa entende que na provação ela tem uma oportunidade de crescimento, de fortalecimento da fé e permanece firme até o final dessa provação, no final a pessoa vê Deus exaltá-la, Deus exalta essa pessoa, né? E outra coisa muito importante, o próprio texto aqui diz que a provação é por tempo breve, tem tempo de validade as provações que a gente passa, viu? Agora, na segunda carta de Pedro é dito o seguinte, no capítulo 2, versículo 9, é dito assim, ó: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Então, quando a Bíblia diz que Deus ele sabe livrar da provação os piedosos, piedoso é aquela pessoa que não nega Jesus, mesmo diante da provação, mesmo diante da dificuldade, aquela pessoa que não arreda o pé de confiar na palavra de Deus, mesmo quando tudo diz para a pessoa, recua, retrocede, nega Jesus, volta para o mundo, mesmo quando as pessoas ao seu redor dizem, não está adiantando ir para a igreja, não está adiantando orar, né? Amaldiçoa o teu Deus, como a mulher de Jó falou, né? Então, mas mesmo assim você persevera e insiste em crer em Deus e não abre mão da sua fé e vai até o final, aí no final Deus sabe como te recompensar. Só para finalizar essa palavra aqui, lembra de Paulo e Silas, quando eles estavam presos no cárcere por pregar o evangelho, né? Então eles lá no cárcere, depois de ter apanhado, serem humilhados, o que eles faziam? Meia-noite, cantavam louvores e oravam a Deus e cantavam louvores. Eles não blasfemaram. No pior momento daquela provação que eles passaram, eles souberam se comportar.
Qual foi a recompensa de Deus? Deus fez surgir um terremoto ali, abriram-se a porta das celas, da prisão, não é? As correntes que prendiam os pés dele se abriram automaticamente, milagrosamente. O carcereiro se converteu, ganharam a família para Jesus, começaram a igreja naquela cidade e no dia seguinte, ainda por cima, as autoridades foram lá pedir desculpas para Paulo e Silas. Eles foram libertos com honrarias até, né? Com pedido de desculpas. Olha que interessante, né? Como Deus recompensa, né? Aquele que é fiel na provação. Tem dois tipos de provação. O primeiro tipo é aquele que você passa porque você erra, porque você peca, porque você faz coisa errada. Então, se você está sendo provado ou está passando por sofrimentos porque você fez alguma coisa errada, então arrependa-se e conserte o erro, tá? Nesse caso, você não tem nem que falar de Deus, né? Não tem nem que falar, faz coisa errada, a coisa ruim acontece. Maldição sem causa não se cumpre, tá bem? Então, por favor, e não seja injusto, não seja infantil. Se você está passando por algum problema é porque você procurou. Tá com um tumor no pulmão aí? É claro, fica fumando, né? Como é que vai fazer? Então, Deus, por que Deus permitiu? Porque você fuma. Deu para entender? Não tem, o que precisa fazer para você entender isso? Tá com problema no fígado, porque bebe, né? É isso daí, tá com a vida amarrada. Por quê? Porque gasta com pecado, gasta com pornografia, gasta com prostituição, né? Muitas vezes a pessoa ela passa por provações porque tem a língua solta, fala mal de todo mundo, aí vem maldição. Então, se você está passando por provações que são resultado dos seus atos errados, humilhe-se diante de Deus, peça misericórdia, acerte a sua vida, tá bem? Deus já vai começar a agir em seu favor. Agora, nem todas as provações são devidas a atitudes erradas da nossa parte, como nós vemos na Bíblia, né? Muitas provações vieram para o pessoal da fé, por quê? Porque serviam a Deus. Então, muitas provações vêm porque servimos a Deus. Isso é bíblico. O próprio Paulo disse para Timóteo, olha, quem quer viver piedosamente, fazendo o que é reto aos olhos de Deus, sofrerá perseguições e as provações virão. Então, muitas vezes nós passamos por provações porque servimos a Cristo, como Sadraque, Mesaque e Abednego, por exemplo, né? Ou como Paulo e Silas. Mas se nós ficarmos firmes no momento da provação, não desanimarmos, perseverarmos em fazer o que é reto, o que é justo aos olhos do Senhor, então Ele vai saber nos livrar da provação. O tempo da provação vai ser o mais breve possível e no final ainda seremos honrados, além de sair fortalecidos na fé, mais experientes, com mais experiência com Deus. Gente, a nossa vida se transforma, né? Então, não fique aí reclamando porque está passando por provações. Dê graças a Deus porque na provação Ele está com você, tá bem? Não sei qual é o tipo de provação que você está passando, mas vamos orar agora e já nessa oração Deus pode começar a reverter a situação, Deus pode começar a fazer um grande milagre, tá bom, na sua vida, e tenha certeza, no final você vai, depois de ter passado pela provação, você vai dizer glória a Deus que até aqui me ajudou, tá bem? Vamos orar então? Você gostaria de pegar um copo com água e colocar aí? Pode colocar se você quiser, tá bom? Não quer pegar? Não tem problema, fique em paz, faz a oração do modo como você achar melhor, tá bem? Oremos ao nosso Deus e Pai. Santo Deus e Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço porque o Senhor é um Deus que não nos deixa no escuro, ou seja, o Senhor não nos deixa sem resposta. A Tua palavra mesmo ensina que muitas vezes nós passamos por provações para o nosso próprio benefício, para o nosso próprio crescimento, Senhor. Muitas provações que nós passamos são por erros nossos. Por esses erros, Pai, te pedimos perdão, misericórdia, piedade, que o Senhor nos ajude, Pai. Porque essa pessoa que ora comigo agora, talvez ela esteja passando por provações por erros cometidos por ela mesma. Então ajuda essa pessoa, Pai, se ela se arrepende e pede perdão ao Senhor. Mas muitas vezes, Pai, nós passamos provações simplesmente porque servimos ao Senhor e amamos ao Senhor e queremos fazer a Tua vontade. O sistema desse mundo é opressor, Senhor, e quer fazer com que a gente negue ao nome do Senhor Jesus. Mas nós não faremos isso, Pai. Pelo contrário, nas provações que vêm contra nós, porque servimos ao Senhor, nós reagimos, resistimos e nós perseveramos, porque o Senhor está conosco, Pai. Assim como essa pessoa que está orando comigo está passando hoje. Ela passa uma provação
porque serve ao Senhor, porque faz a tua vontade. Então, meu Pai, eu te peço, sustenta essa pessoa, faz um milagre na vida dela, Pai. Que essa provação, que tem tempo de duração determinado, que essa provação tenha fim brevemente, Pai, e essa pessoa saia vitoriosa. Te peço, Pai, abençoa essa pessoa que está enferma, curando ela das enfermidades, livrando, meu Pai, do mal, fazendo com que essa pessoa, meu Pai, veja um milagre acontecer na sua família. Abençoa, meu Deus e Pai, o casamento dessa mulher, deste homem. Livra, Senhor, os filhos dessa mulher, deste homem, das más companhias. Livra, Pai, das drogas. Transforma o coração deles, que eles sejam homens e mulheres de Deus que sirvam ao Senhor. Pai, finalizando esta oração, eu te peço, abençoa esse copo com água, colocando nele a tua unção e o teu poder, e na certeza da tua resposta, te damos graças em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amém, e graças a Deus. Amiga e amiga, acabamos de orar, beba da água se você colocou, se você não colocou, fique em paz. Creia que Deus respondeu a sua oração, medita nessa palavra. Repito, se você tem passado por provações que foram provocadas por você mesmo, arrependa-se, peça perdão, conserte o erro e começa a buscar Deus aí para a solução desse problema. Ele vai te ajudar, está te ajudando já, tá? Se você é aquela pessoa que está passando por provações, não que você fez alguma coisa errada, mas simplesmente porque você serve a Deus, dê graças a Deus. Porque o diabo jamais se incomodaria de perseguir uma pessoa que já estivesse na mão dele, né? Se você é perseguido porque serve a Deus, se você passa por provações que o diabo levanta contra você porque você serve a Deus, dê graças a Deus. É porque você está no caminho correto e no final tem o término, né? O encerramento dessa provação, e no finalzinho ainda vem a recompensa onde Deus vai te exaltar. Amém? Que Deus te abençoe grandemente, tenha um excelente dia e até o próximo vídeo.